Olá, o meu nome é Fábio Varanda e o objetivo deste vídeo passa pela criação de um formulário em HTML que vai permitir registar um utilizador na base de dados para depois fazermos o formulário de login no próximo vídeo. Então, nós já temos aqui a nossa base de dados criada no vídeo anterior. Okay? Temos uma tabela chamada utilizadores que tem três campos: ID, e-mail e password. O ID é um campo inteiro, que é autoincremento, que representa a chave primária desta tabela. O e-mail é um varchar e a password é outro varchar, ou seja, duas strings. Ok, então vamos lá. Antes de começar aqui a fazer o nosso formulário, okay, vou ensinar ou partilhar convosco uma dica que permite a reutilização de código nestas páginas PHP. Então, o que é que eu costumo fazer? Costumo pegar nestas instruções que se repetem página após página do site e, uma vez que elas se repetem, vou colocá-las num novo fecheiro. Vou-lhe criar aqui um novo fecheiro, vou-lhe chamar add.php, ok? E vou pegar neste código e vou escarrapachá-lo aqui. Vou colocá-lo aqui, neste sítio. Ok, já está. E agora aqui, abro aqui as instruções PHP e chamo uma instrução muito simples que se chama include once, que vai permitir incluir todo o conteúdo daquele fecheiro para aqui. Okay? Ou seja, em cada página que necessitarmos de incluir estas instruções que aqui estão, basta chamarmos o fecheiro e sempre que quisermos fazer uma alteração, fazemos neste ficheiro e essa alteração vai estar replicada em todos os ficheiros que importarem o add.php. A mesma coisa podemos fazer aqui em baixo, na importação destes scripts. Então vou criar aqui um novo ficheiro, vou-lhe chamar importar js.php. Vou pegar nisto, corto, colo aqui deste lado, colo aqui deste lado, ok, já cá está. E no mesmo sítio vou chamar o importar js.php. Ok, já está. Pronto, ele reduz o código necessário e está a fazer exatamente a mesma coisa. Ok, então vamos lá aqui ao nosso formulário. Então, nós temos container, temos uma linha, essa linha tem 12 colunas. Okay? Vamos transformar isto, vamos pôr isto com 6 colunas e vamos pôr um offset LG3. Ou seja, vamos ficar com 3 colunas vazias à esquerda, 6 no centro e mais 3 vazias à direita. Okay? Vamos só fazer aqui um teste. Vamos gravar. Vamos aqui à nossa pasta, intro web. Ok, cá está. Ok? Então, agora, aqui onde temos o teste, vamos colocar aqui um formulário. Vamos aqui ao Bootstrap, Forms, vamos aqui à procura, temos aqui um e-mail que é mesmo isto que a gente pretende. E-mail, password e o submit. Temos aqui este formulário. Vamos copiar o código daqui e vamos colocá-lo na nossa coluna. Ok, então agora o que é que a gente vai precisar? Vamos olhar para ele. Primeiro, o e-mail precisamos. Vamos só dar-lhe aqui um ID que faça sentido. Vamos pôr e-mail. Aqui também é necessário colocar e-mail. E depois colocamos também a propriedade name, que vai ser necessária para o PHP. Okay? E já cá está. Este texto que está aqui por baixo. Vamos mostrar. Este texto que aparece aqui por baixo. Nós não vamos necessitar dele, por isso vou apagá-lo. Depois vamos para a password. Vamos lhe chamar password. Aqui no ID vamos lhe chamar password. Depois vamos acrescentar a propriedade name password. Ok, já está. Esta checkbox que está aqui, nós não necessitamos dela, por isso pode ir à vida. E aqui o nosso botão, em vez de ter submit, vamos chamar-lhe registar utilizador. Cá está. O nosso formulário. Temos que atribuir um método e
um ficheiro para onde vai enviar estas informações. Okay, nós temos dois tipos de métodos que podemos colocar aqui. Post ou get. Okay? Vou começar por mostrar como é que se faz com o get, para depois explicar as diferenças entre eles. Então, vamos criar aqui um novo ficheiro e que tem como único objetivo receber as informações deste formulário. Ok, este novo ficheiro, como é um ficheiro que vai estar ligado, tem o objetivo de fazer a ligação à base de dados, vamos colocá-lo dentro desta pasta, que aqui está, que se chama Database. Então, vou criar aqui um novo ficheiro, vou-lhe chamar registar utilizador.php. Ok, cá está. Isto é um ficheiro de PHP, vai receber as informações, então colocamos-lo assim. Ok, então se temos ali o ficheiro, está dentro da pasta de database, então o nosso ficheiro index.php está aqui, então queremos entrar dentro da pasta de database e depois no ficheiro registar utilizador.php. Então é database registar utilizador.php. Ok, cá está. Já temos aqui o nosso formulário com e-mail e password e depois o registar utilizador. Vamos lá ver. Ok, cá está. E-mail, password e o botão de registar utilizador. Então, vou clicar em registar utilizador. Vamos ver o que é que acontece. Então, vamos lá ver. Entrou database, entrou dentro do ficheiro e depois, reparem, aqui no URL da página, nós temos o quê? E-mail igual, não está cá nada, e password igual, e não está lá nada à frente. Estes valores que estão aqui, e-mail e password, são os que estão na propriedade name. Ok? Então, e quando nós enviamos as informações por get, enviamos as informações de um formulário por get, o que acontece é que essas informações ficam visíveis no URL. Se nós enviarmos por post, ok? Vamos voltar atrás. Escrever aqui olá.olá.pt, password 123. Registar. Vamos para aqui. Password. Desculpem, ele não fez refresh. olá.olá.pt, 123. E agora se formos aqui, já cá não está as informações no URL. Ok? Já agora, nós temos que garantir que estes campos são obrigatórios para preencher. Então, colocamos uma propriedade que se chama required. E esta instrução faz com que estes dois campos sejam obrigatórios para preencher. Então vamos fazer refresh. Se eu clicar em registar, ele já não deixa avançar. Ok. Dado que estamos a enviar uma password, se calhar convém que o método colocado aqui não seja get, mas seja post. Okay? Que é para a password não ficar visível. Então, vamos lá ver. Estas informações deste formulário são enviadas via post para este ficheiro. Então, neste ficheiro, o que temos que fazer é ir buscar essas informações. Então, vamos ver, em primeiro lugar, se elas existem. Okay? Se existirem informações via post, e agora, qual é que é a primeira informação que ele vai receber? É e-mail. Okay? E, então, se existir informação recebida via post, se essa informação for o e-mail, significa que estamos a tentar registar um utilizador. Então, o e-mail foi enviado e a password também foi enviada. Então, o que é que devemos fazer em seguida? Declarar duas variáveis. Temos aqui a primeira variável declarada, que é o e-mail. Guardamos a informação que vem via post do e-mail na variável e-mail e guardamos a informação que vem via post da password na variável password. Ok? Então, aqui temos o nosso e-mail e a nossa password. Ok, então vamos lá. O que é que pretendemos fazer agora? Inserir estas informações na base de dados. Ok? Então, eu tenho uma classe chamada DataAccess. Ok? E esta classe permite fazer o quê? Permite fazer as 3 instruções necessárias sempre que nós pretendemos aceder a uma base de dados. Então, vamos lá ver. A nossa base de dados. Vamos aqui ao seu servidor.
a nossa base de dados funciona com MySQL-i, ok? Pode funcionar com MySQL ou então com MySQL-i. E se formos ver aqui, eu tenho aqui uma função chamada connect2 e uma função chamada connect. Okay? A diferença entre elas é que uma utiliza MySQL-i e a outra utiliza MySQL. Okay? Então aquela que eu vou utilizar será o connect2. A base de dados está aqui, chama-se intraweb. O username, a password, que é root. Normalmente ou tem o valor root ou então tem o valor vazio. Ou seja, fica assim. Okay? O servidor é o servidor do nosso computador, o localhost, e depois ele tenta fazer a conexão usando estas informações que estão aqui em cima. Se a conexão der algum erro, ele acaba com a conexão e mostra o erro. Caso contrário, okay, vamos definir que a linguagem é a 2, ou seja, a linguagem 2 é o MySQL-i, e de seguida vamos fazer com que todas as instruções que nós façamos à base de dados tenham uma codificação de caracteres correta. Okay? E a partir daí, esta função retornou o valor 1. Esta função retornar o valor 1 significa que correu tudo bem. Esta é o connect2. O connect funciona exatamente da mesma forma, só que com a instrução MySQL. Okay? Em vez de ser MySQL-i. Então, não a vou explicar. Execute. Execute é a instrução que vai receber é a função que vai receber uma query e vai executar essa query. Okay? Um select asterisk from utilizadores, ou seja o que for, que é uma instrução para ir buscar todos os utilizadores da tabela de utilizadores. Então, temos a função execute, que recebe uma query, tem este resultado, que há de ser o resultado da execução da query. Se a linguagem for 1, ou seja, se for MySQL, executa utilizando MySQL. Se não houver resultado, diz que a query é inválida e devolve um erro. Caso contrário, retorna o resultado. Depois pode fazer exatamente a mesma coisa para a linguagem 2, ou seja, para o MySQL-i. Ou seja, como o meu servidor é MySQL-i, ele vai entrar sempre nesta fase para executar a query. Esta é a segunda parte. Ou seja, quando nós queremos fazer um acesso à base de dados, a primeira coisa que temos que fazer é o connect. Ou seja, temos que abrir uma ligação à base de dados. A segunda coisa é executar a query ou as queries necessárias. Quando terminamos de executar as queries, o que é que a gente faz? Terminamos com a ligação à base de dados. Ou seja, chamamos o close. Se for em MySQL, é MySQL_close. Se for MySQL_close. Okay? Temos aqui também as duas versões consoante a linguagem que nós queiramos. Depois, reparem, estas funções são todas privadas, o que faz com que só consigamos aceder a elas dentro desta classe. Mas eu quero aceder a esta classe fora dela. Então o que é que eu fiz? Criei uma função protegida chamada bridge, okay? Que isto é como se fosse a ponte para a base de dados, que chama connect, okay? No meu caso vai chamar o connect2, executa a query que eu pretendo, faz o disconnect e retorna o resultado da query. Okay? Depois tenho cá em baixo mais uma série de funções que também me devolvem informações de acordo com a linguagem que eu pretendo. Ou seja, esta devolve-me o número de linhas de um resultado, esta vai-me buscar o resultado em forma de array e esta vai-me buscar um resultado em forma de objeto. Mas já lá vamos mais à frente noutros vídeos. Ok? Então, vamos lá ver. Depois desta explicação rápida sobre a classe DataAccess, na verdade, aquilo que nós temos que ter em atenção são estas informações que são colocadas aqui no Connect. Temos que ter a certeza que a base de dados, o username, a password e o servidor estão com os valores corretos. E depois temos que ter a certeza se estamos com MySQL-i ou MySQL. Eu já expliquei há pouco como é que se vê essa diferença. Depois, na verdade, a única função que nós vamos utilizar é esta, que é o bridge. Ok? Voltando aqui aos utilizadores. Então, nós temos aqui o registar utilizador e vamos criar uma nova classe que eu vou-lhe chamar utilizador.php e todas as funções relacionadas com operações sobre
os utilizadores serão desenvolvidas nesta classe. Então, isto é uma classe chamada utilizador, que vai necessitar de acesso à base de dados, por isso tem que estender as informações relacionadas com a outra classe que vimos anteriormente. Ok? Então, agora vamos lá ver. Precisamos de uma função, e essa função desta forma vai ter que ser pública, porque vai ter que ser acedida fora desta classe. E esta função vai ter como objetivo, primeiro, é registar um utilizador. Por isso vamos lhe chamar inserir utilizador. Okay? E esta função terá que ter dois parâmetros. Primeiro, o e-mail, e o segundo, a password. Ou seja, os dois campos que vêm do formulário anterior. Okay? Falta só aqui function. Ok, já cá está. Então agora temos que criar a nossa query. Okay? Isto é uma query de insert. Insert into. E agora a nossa tabela chama-se utilizadores. Vamos só aqui confirmar. Temos aqui a nossa tabela chamada utilizadores. Ok, está cá. Tudo em minúsculas. Os campos são e-mail e password. O ID é um campo auto-incremento, ou seja, vai ser preenchido automaticamente. E os valores são inteiros, que vai ser colocado o 1, o 2, o 3, o 4, consoante o número de utilizadores que nós formos inserindo. Então, só precisamos nos preocupar com o e-mail, password, e seguir values. E agora precisamos de umas explicas para colocar o e-mail, porque é um varchar, e precisamos de outras explicas para colocar a password, porque é outro varchar. E esta é a nossa query. Agora, o que é que precisamos? Precisamos de executar a query. Como é que se executa? Chamamos a classe Py. A classe Py é o DataAccess. E vamos buscar a função bridge. Okay? Vamos voltar aqui atrás. A função bridge, okay? Que é uma função protegida. E por ser protegida, protected, okay? Pode ser acedida dentro da própria classe, okay? E dentro das classes filhas desta classe. As classes privadas não podem ser acedidas fora da classe DataAccess. Então, esta função, bridge, é protected, por isso pode ser acedida dentro da classe DataAccess e dentro da classe utilizador. Porquê? Porque o utilizador é uma classe filha de DataAccess. Okay? Estende as informações do DataAccess. Então agora, a nossa função bridge, o que é que ela recebe? Recebe a tal query, okay? Para executar. Então vamos aqui, enviamos a nossa query. Query, aqui está. E ela vai devolver um resultado. Agora vamos lá ver. Precisamos de saber qual é que é o resultado que esta instrução devolve? Na verdade, não. Não precisamos porque nós estamos a dar uma ordem. Estamos a dizer à base de dados, faz isto. Por isso, o resultado que ela iria devolver seria o ID do utilizador, mas nós não precisamos de o saber. Por isso, o que é que a gente convém fazer? Convém colocarmos aqui uma instrução, um try catch, só para ver se apanha alguma exceção. Vamos colocar aqui. Ok. E vamos pôr, se ele chegar aqui, retornamos 1. Se ele apanhar alguma exceção, retornamos 0. Ok? Ou seja, quando ele retornar 0, nós sabemos que houve um erro na inserção do utilizador. Quando ele retornar 1, sabemos que correu tudo bem. Ok, então temos aqui a nossa classe inserir utilizador. Neste ficheiro só falta uma coisa. Para a classe utilizador poder estender a classe DataAccess, ela tem que saber que este ficheiro existe. Como é que ela sabe? Através do include ones que há pouco utilizámos. Então, a classe utilizador está dentro da pasta database, então basta chamarmos o ficheiro dataaccess.php aqui para dentro. Ok? Cá está. Agora, vamos voltar aqui ao nosso ficheiro registar utilizador.php. O que é que a gente precisa? Precisamos de aceder à classe utilizador.php. Então, vamos incluir o ficheiro utilizador.php. Ok? E agora temos que criar uma variável, vou-lhe chamar user, e esta variável vai ser um novo utilizador. Ok? Ou seja, nós temos que criar, o que estamos a fazer aqui é, estamos a criar um novo objeto
que vai dar acesso a todas as funções que estão dentro da classe utilizador. Okay? É um objeto do tipo utilizador. Agora, a partir deste objeto, nós conseguimos aceder a esta função que se chama inserir utilizador. Okay? Porquê? Porque esta é uma função pública. Ou seja, é uma função que pode ser acedida fora da classe. Então, o inserir utilizador, o que é que vai receber? Vai receber o e-mail e vai receber a password. Okay? E vai retornar um resultado. Ou 1 ou 0. Se o resultado for igual a 1, se for 1, o que é que significa? Significa que correu tudo bem. Então, vamos pôr aqui uma mensagem a dizer eco utilizador registado com sucesso. Já estamos a escrever no ecrã. Caso contrário, ocorreu um erro ao tentar registar o utilizador. Vamos lá testar. Já temos o nosso formulário. O formulário chama o ficheiro registarutilizador.php. O ficheiro registarutilizador recebe os dois campos do formulário, guarda-os em variáveis, chama a classe utilizador. Dentro da classe utilizador chamamos a função inserir utilizador, que recebe o e-mail e a password. Se o resultado devolvido por essa função for 1, significa que o utilizador foi registado com sucesso. Caso contrário, significa que ocorreu um erro ao tentar registrar o utilizador. Então, vamos lá testar para ver como é que isto ficou. Vamos fazer aqui refresh. Olá.pt, password 123. Registar o utilizador. Diz que foi utilizador registado com sucesso. Agora, vamos aqui à nossa tabela, procurar e cá está. Olá.pt e a password 123. Ok. A password não convém estar visível desta forma dentro da base de dados. Convém estar encriptada. Ou seja, convém estar... o valor dela há de ser sempre 123, mas a apresentar na base de dados o valor que aparece aqui não convém ser legível, mesmo que a password seja 123. Ou seja, isso chama-se encriptação. Ok? Como é que a gente pode fazer isto? Existe em PHP uma função que se chama MD5. Okay? E o que o MD5 faz é encriptar a password. Okay? Já vamos testar para se ver. Okay, vamos andar para trás. Vamos aqui olá.pt, password 123. Registar, utilizador registado com sucesso. Vamos aqui, ok, e cá está ela, encriptada. A password continua a ser 123, mas na base de dados o que aparece é isto. Ou seja, o administrador da base de dados não vai conseguir ver, não vai conseguir saber qual é que é a password daquele utilizador. Outra coisa, o que não deve acontecer na base de dados é 2 e-mails repetidos. Ou seja, não devemos permitir que o mesmo e-mail seja registado 2 vezes. Como é que podemos fazer isto? Terá que ser aqui na função inserir utilizador. Okay? Então vamos lá. O que devemos fazer é termos uma query para verificar se, procurar por ID, se existe algum utilizador com aquele e-mail. Então, vamos à procura de um ID na tabela utilizadores, onde o e-mail seja igual ao e-mail recebido. Okay? Executamos a query. Neste caso, isto é uma query que tem uma resposta, por isso vamos guardar a resposta que vem desta query. Okay? E agora vamos utilizar aqui uma função que se chama numRows. Okay? E esta função o que vai fazer é vai-nos dizer o número de linhas devolvidos por um determinado resultado. Neste caso, o que é que a gente quer? Queremos que, se nos devolver o resultado de 1, significa que temos um resultado para este e-mail. Quer dizer que encontrou um e-mail. Então, não podemos registar, não podemos continuar com o registro. Ok? Então vamos lá utilizar parent numRows. Okay? E ele vai receber o resultado. Se o número de linhas for igual a 1,
significa que um e-mail já existe. Então, se já existe, nós não vamos registar. Vamos pôr aqui return 2. Okay? E o 2, já usamos o 1 para um erro, qualquer alguma exceção que ocorra. O 1 para dizer que correu tudo bem. Então vamos utilizar o 2 para o caso de correr alguma coisa de errado. Ok? Então temos o return 2 se o número de linhas devolvidas for 1. Então se ele retornar, sabemos que ele não vai executar a query de baixo porque ele sai automaticamente da função. Ok? Então vamos só aqui fazer uma alteração à base de dados. Vamos apagar este primeiro registro. Okay? Cá está. Okay? Então vamos lá testar. Vamos inserir novamente o olá.olá.pt. Cá está. E vamos pôr a password. Desta vez é 321. Desculpem, esqueci-me de uma coisa. O return 2, okay, tem que ser tratado aqui. Okay. O return 1 diz que o utilizador foi registado com sucesso. Else diz que ocorreu um erro ao tentar registar. Então nós ainda precisamos aqui do outro if. Else if res igual a 2. Ok? Else. Então, quando o res for 2, o que é que significa? E-mail duplicado. Ok? Vamos pôr aqui. Erro. E-mail duplicado. Ok? Assim temos as condições todas necessárias. Então vamos lá clicar aqui. Olá.olá.pt, password é 321, registrar o utilizador e apareceu aqui, erro e-mail duplicado. Se formos à nossa base de dados, ele não inseriu. Ok? Então já aprendemos a encriptar, já aprendemos a inserir. Agora, o que é que convém? Depois dele inserir o utilizador na base de dados, se calhar convém não ficarmos nesta página, mas sim voltarmos para a nossa página inicial. Então como é que a gente pode fazer isto? Em primeiro lugar, vamos transformar estas mensagens em alertas para ficarem com um aspecto um pouco mais interessante. Alert. Ok. Cá está. Então, vamos escrever. Okay. Isto para ficar aqui. Esta mensagem vai para dentro do alerta e cá está. E agora esta vem para aqui. Escrevemos esta mensagem dentro do alerta. Ok, cá está. Ok, temos as três mensagens. Agora vamos testar novamente. 3, 2, 1. Ok, e aparece assim com este aspecto. Depois, queremos que ele volte para a página inicial. Como é que a gente pode fazer isto? Window.location igual. E agora estamos dentro da pasta database. Temos que andar uma para cima para podermos voltar ao index.php. Então, ponto para andar para trás e index.php. Okay? E esta instrução vai ser executada a seguir a cada um dos alertas. Por isso, até podemos colocar cá em baixo. Podemos colocá-la aqui, porque primeiro são sempre executados os alertas e só depois é que é executado o window location. Então vamos retirá-la daqui e fica apenas e só cá em baixo. Ok? Então vamos lá testar novamente. Com o olá.olá.pt vamos fazer 3, 2, 1, registar, e-mail duplicado e voltamos para a nossa página inicial. Agora, se fizer olá2.olá.pt, password 123, registar, utilizador registado com sucesso e voltou para a página inicial. Se formos à nossa base de dados, já temos os dois utilizadores registados. Ok? Então neste vídeo aprendemos a criar um formulário, aprendemos a importar ficheiros utilizando PHP, ou seja, importamos conteúdo de ficheiro para dentro de outro. Percebemos como é que se utiliza, como é que se faz as instruções para conectar à base de dados. Neste caso eu utilizo aqui uma classe, DataAccess. Criei outra classe para tratar apenas dos acessos para utilizadores. Um ficheiro que chama essa classe
para cada instrução que ele precisar. Neste caso é para um inserir utilizador. Criamos alertas consoante a resposta que vier da função do inserir utilizador e voltamos para a página inicial. Okay? Muito obrigado por terem assistido.